Oi, eu sou a Mona Lisa Perrone e esse é o Item Mais da CNN. Bom, a gente vai voltar a falar da paralisação que está rolando agora. A gente já trouxe essa informação no live dos entregadores de aplicativos em várias cidades do Brasil. Eles reivindicam melhores condições de trabalho. Muita movimentação, eu estou em cima do caminhão de som e atrás de mim vocês podem ver uma imagem impressionante dos motoboys acompanhando o caminhão de som onde eu estou. Durante a pandemia do coronavírus, entregadores de aplicativos não deixaram de trabalhar. Pelo contrário, alguns têm trabalhado até mais do que no período anterior à Covid-19, em condições precárias. Nos últimos 5 anos, o Ministério Público do Trabalho recebeu 254 denúncias de irregularidades trabalhistas envolvendo aplicativos, tanto de motoristas quanto de entregadores vinculados às plataformas. O Item Mais que você ouve de segunda a sexta e que já faz parte da sua vida, que bom! É gravado, gente, sempre na hora do almoço. E nesse período de pandemia e restrições, ficou muito comum, né, a gente pedir comida por delivery. Aliás, você que está ouvindo o podcast agora já almoçou? Outras perguntas. Você que fez a sua comida? Você comprou? Pediu por aplicativo? Pois é, os pedidos de comida e de outros produtos aumentaram muito na pandemia. As pessoas não estão pedindo só o almoço ou o jantar, não. Estão fazendo compras de supermercado, de farmácia, de pet shop, de bebidas, de utilidades, de serviços de limpeza, de assistência técnica, de leve trás, de documentos, enfim, de tudo. Os entregadores estão carregando grande parte de tudo que se movimenta pelas cidades. No Item Mais de hoje, a gente vai falar sobre isso. Você deve ter acompanhado, né, pelo noticiário, a paralisação dos entregadores que ficaram ainda mais essenciais nesses tempos. O break dos apps aconteceu ontem em várias regiões do país. A categoria tem 3 reivindicações principais. Vamos lá entender o que eles estão pedindo. Aumento na remuneração do frete, aumento da taxa mínima das corridas e também o fim dos bloqueios dos entregadores. São pautas simples, mas que refletem sim a precarização do trabalho desses entregadores. Para entender mais a realidade desse pessoal, nossa equipe conversou com um deles. Ele pediu para não ter o nome divulgado com receio de ser bloqueado pela plataforma que ele trabalha. No início da conversa, ele contou pra gente como é trabalhar com os aplicativos e também como é o dia a dia dele. Com o entregador, eu vou colocar como motofretista, mesmo sem ter obtido a licença desde 2017, está quase fazendo 3 anos. Né? Eu iniciei trabalhando com uma agência, né? O pessoal falava as empresas que lidavam com motoboy, né? Eu iniciei por uma agência e ia ser registrado lá, etc e tal, mas no desenrolar do período de experiência eu não gostei e aí eu nem conhecia os aplicativos, né? Aí me avisaram dos aplicativos e eu, enfim, fazer uma experiência e achei melhor trabalhar com os aplicativos. No caso, na época, com aplicativos só, né? No início, até chegava a trabalhar para vários de uma vez só. Vários que eu digo, no máximo 2 aplicativos. Porque com o passar do tempo você percebe que você não consegue administrar. Ou então é muito difícil administrar. Mais de um aplicativo, mais de 2 aplicativos ao mesmo tempo. O que acontece é que, assim, no início, quando surgiu, a demanda era pequena, né? A demanda de serviço dos usuários e a quantidade de entregadores também era pequena. Né? Então, assim, até dava para você administrar. Com o passar do tempo, conforme aumentou a demanda e aumentou também o número de entregadores, eu penso, né, e eu trabalhava dessa forma, que era melhor você se dedicar apenas a um aplicativo, né? E aí você tem que fazer um teste, né, com relação à taxa, com relação à forma do aplicativo operar. Via de regra, todos eles são semelhantes, né, mas existem algumas alterações. É de adaptação, né? Tem entregador que se adapta melhor com um, com o outro. A maior parte do tempo eu trabalhei com aplicativo de refeição, né? Delivery de refeição, né? Não os aplicativos que lidam com serviço administrativo. Então, o foco é trabalhar no horário do almoço e trabalhava a tarde inteira, até 15 horas, mais ou menos, 16, 17 horas. Tudo depende da demanda. Eu sempre trabalhei dessa forma e até conversava com alguns amigos meus. O aplicativo tá tocando, né? Tá tendo demanda, que a gente fala tá tocando. Eu sempre tive comigo de aproveitar e fazer. Porque outra coisa que a gente costuma dizer, quem trabalha com aplicativo sabe, né? O motoboy, como o pessoal conhece, é um dia pelo outro, né? Então, posso ter um dia durante a semana que a demanda é muito alta, eu consigo fazer uma quantidade grande de entregas e aí, consequentemente, eu vou ter
um ganho maior, e aí eu não posso achar ou imaginar que no dia seguinte vai ser da mesma forma e os demais dias também, porque não, simplesmente outro dia você acaba fazendo metade do que você fez, ou até, sei lá, 20% apenas do que você fez no dia anterior. Então, geralmente, eu começava a trabalhar esse horário, parava no final da tarde, e aí a partir das 18 horas, 19 horas, eu voltava e até meia-noite, enfim, até 11h30 da noite. Ele trabalha como entregador desde 2017 e contou o que mudou de lá para cá no funcionamento dos serviços. Teve diferença em tudo. Nem tudo. Todas as áreas do relacionamento ali entre aplicativo e entregador houve alteração. No valor do frete mínimo, teve alteração na forma de você trabalhar no aplicativo, de você aceitar os pedidos, né? E no volume também, né? Com o passar do tempo, acho que a sociedade absorveu isso daí. É um serviço importante. Eu costumo dizer que alguns amigos meus, enfim, para pessoas próximas, que boa parte da economia passa na roda dos entregadores, passa sobre as rodas dos entregadores, que a gente transporta desde refeição, compra de mercado, remédio, contrato, documentação, uma série de serviços, né? Então passa tudo por aqui. Então, assim, a remuneração no início era bem maior do que é hoje em dia, tá? A distância que você percorria compensava, né? Era justa, né? Você recebia um valor justo. Hoje, eu costumo falar também, se você não fizer conta, não avaliar o serviço que você está pegando, e aí vai muito da condição de cada um, da necessidade também de cada entregador, não compensa pegar determinadas corridas, né? Porque você acaba pagando para trabalhar. O aplicativo no início, isso aconteceu comigo e com uma série de colegas meus. Muitas vezes você recebia ligação do aplicativo: oi, boa tarde, boa noite, né, fulano de tal, eu sou do aplicativo XPTO, né, eu tô te ligando que você tá próximo, né, de um local, a gente tá com um pedido lá, você tem como me retirar? Isso acontecia muito no início, por conta daquilo que eu falei, né, a quantidade não era tão grande de entregadores, né, e acho que a demanda vinha aumentando. Você conseguia falar com os aplicativos, existiam alguns canais, né, eu cheguei a receber por pedido cancelado, né, que é uma coisa justa, mesmo que eu não receba o pedido inteiro, mas, por exemplo, eu me desloquei até um ponto, despendi meu tempo, e aí foi gasolina da moto, eu tive que esperar no local, etc e tal, e simplesmente lá, por algum motivo, ou do estabelecimento, ou o cliente cancelou, né, eu acabo perdendo isso. Então, os aplicativos no início, eles te remuneravam também a corrida cancelada. Isso parou de existir. E pior do que isso, foi o fato de que alguns aplicativos, eles acabam punindo o entregador sem ao menos ouvir, ou às vezes mesmo sabendo o que aconteceu. Então, tem aplicativo que o entregador hoje, ele aceita a corrida, né? Ele vai até o local, né? E às vezes coletando o pedido, o produto, seja o que for, ou não, se de repente o cliente cancela, esse aplicativo em especial, ele joga a dívida, e alguns outros jogam a dívida, o valor daquele produto nos ganhos do entregador, né? Então o entregador fica com a dívida, sem ter culpa. Obviamente, como em toda atividade, tem maus entregadores, né? Mas é a grande minoria, porque outra coisa que facilmente perceptível é a quantidade, né, de pessoas que passaram a fazer das entregas, não atividade, um complemento de renda, como os aplicativos diziam. Complemento sua renda. A grande maioria, e vocês podem falar com outros entregadores, com bikers também, a grande maioria faz dessa atividade a sua atividade principal, a sua única atividade. Então, esse argumento dos aplicativos é muito falho, né? Então, hoje em dia, você é punido por qualquer coisa. Semana passada, eu fui punido por um aplicativo por tentar me informar. Eles disponibilizam uma série de canais, você pergunta, você precisa da informação, isso é uma coisa também que é velada, não existe transparência, né? Eles falam algumas coisas, né? Isso acontece com os clientes também, né? Tem cliente que imagina que o entregador, um exemplo, né? Vou dar um exemplo, o entregador que vai fazer uma compra de mercado. Muitos aplicativos hoje têm esse serviço. E não é o entregador que faz a compra de mercado, né? Tem um aplicativo que existe uma pessoa no mercado, se não é do próprio mercado, é do aplicativo, responsável por fazer toda essa compra, essa coleta e se comunicar com o cliente. E o cliente não sabe disso. Ele passa a mensagem para o entregador, porque a maioria dos aplicativos tem uma espécie de um chat dentro do aplicativo que você pode se comunicar com o entregador
entregador e com a pessoa que está no mercado, mas assim, o cliente não sabe. E aí muitas vezes o cliente acaba se exaltando, né, com o entregador, achando que a responsabilidade é do entregador, quando não. O aplicativo também ele omite muita informação e até a funcionalidade para o cliente, né? E muitas vezes, se você explica isso, você é mal visto. Se você pergunta, é mal visto. Aí eles colocam, é tudo de acordo com os termos, né, da plataforma. Termos que é uma condição unilateral, né? Ou o entregador aceita e vai trabalhar, ou não. Então, assim, mudou muita coisa em relação ao início. Eu faço parte de uma corrente de entregadores que pensa que o ideal seria a CLT, né? O ideal seria a CLT porque ele existe justamente para garantir o básico, o mínimo, né, para todo trabalhador, né? Agora, sim, existe uma corrente que não gosta, que é contra, que quer a questão da liberdade de trabalhar para os aplicativos, escolher aquilo que é vendido, seu horário de trabalho, etc e tal. Eu falo vendido dessa forma porque, na prática, com o passar do tempo, não é isso que acontece, né? O entregador ele fica refém do aplicativo. Por quê? Pelo fato do aplicativo não ter vínculo, as empresas que usam o serviço de aplicativo não terem vínculo nenhum com o empregador, para as plataformas, o termo que a gente usa, eles cadastram aleatoriamente, indiscriminadamente, eu acredito que algumas têm até reserva, né, de entregadores ou pessoas, vamos dizer assim, querendo fazer entrega na plataforma. Então, o fato deles não terem vínculo nenhum, a qualquer momento eles bloqueiam ali o entregador, coloca outro no lugar, ou bloqueiam 10 hoje, colocam 100 amanhã. Agora, o problema da CLT que muitos reclamam é que o piso é baixo, né? Existia muita empresa, antigamente eram empresas de motoboy, que assim, existia, falar o português claro, existia muita sacanagem, né? Então, assim, por que isso? Porque no início, na chegada dos aplicativos, colocar primeiro ano ali, 1 ano e meio, o pessoal realmente conseguia fazer uma renda legal e tinha autonomia, né? Só que, por exemplo, se o cara, a moto dele quebra, o aplicativo não vai ajudar em nada, nem na manutenção. Pneu, gasolina, óleo, revisão mensal. Pior que isso, se o cara sofre um acidente, né, e Deus o livre que o cara morra, né, mas se ele perde uma perna, perde um braço, ou fica 90 dias com um pino na perna, aquela gaiola na perna, o aplicativo não ajuda em nada, né? É ele por si só e ele tem que dar sorte de ser bem atendido no sistema público, né? Então, assim, existem duas correntes aí, né? Tem aquele pessoal que prefere o aplicativo, porém, esse pessoal tá enxergando o que aconteceu. O aplicativo no início, e aí aqueles aplicativos que usam serviço, prestam serviços administrativos, eles acabaram captando, né, os clientes dessas empresas e desses entregadores, porque tem muitos entregadores que conseguem manter uma cartela de clientes ali, tem o que a gente chama de particular, a gente fala, eu vou fazer o meu particular, eu tenho os meus particulares, enfim, para fazer, né, tem muitos que procuram manter isso. Os aplicativos pegaram, né, até por conta da estrutura que eles têm, porque eles se dizem empresas de tecnologia, né, nós ligamos o cliente ao entregador, que é uma conversa fiada, né? É uma mentira, porque o entregador ele só aceita o que a plataforma impõe. O entregador não tem nem palavra no frete mínimo, nas taxas, em como funciona o sistema. O entregador, em muitas plataformas, ele não tem um canal para conversar com a plataforma. E a plataforma resolve desligá-lo, resolve bloqueá-lo, resolve suspendê-lo, pronto e acabou, né? Então, essa coisa de que, não, nós ligamos apenas o entregador ao cliente, isso é mentira, isso é mentira. Quem tem todo o cadastro dos clientes, das empresas, estabelece toda a forma de funcionamento e a precificação, são as plataformas, né? São as plataformas. Assim, eu acho que deveria chegar no meio termo, né? Chegar no meio termo entre CLT. A CLT ainda garantiria todos os direitos, o cara ter o descanso remunerado, porque se você falar com a maioria, eu repito, a maioria dos entregadores faz jornada de 12 horas, 13 horas, 14 horas, né? O cara tem que trazer uma marmita de casa, ele muitas vezes, se ele não tiver um local que ele tenha algum conhecimento ou tem uma certa amizade para poder esquentar, ele vai comer a marmita fria quando não estraga. Tem muitos que não têm condição de trazer, justamente para não estragar, para não perder o alimento, é obrigado a comer na rua, a se alimentar mal ou nem se alimentar, que é muito comum você ouvir relatos de entregadores que estão entregando alimentos, estão entregando refeições, estão de barriga vazia. O aplicativo nem isso dá
alguns aplicativos, de tempos em tempos, eles criam uma espécie de local para o entregador descansar, se alimentar. Mentira, isso é coisa de 1 mês, 2 meses, e eles acabam tirando esses locais, né? Então, o entregador na rua está jogado à própria sorte, é ele por ele não tem local para usar um banheiro, né? Existem muitas mulheres também fazendo essa atividade. Então, assim, é uma relação predatória, né? É uma relação predatória. Existe uma lei no município de São Paulo, inclusive, se eu não estiver enganado, de 2007, que estabelece que, né, os trabalhadores que vão exercer atividade remunerada com a moto, que são os motofretistas, eles têm que obter licença, né? Eles têm que se regularizar perante a prefeitura. Porém, a prefeitura não fiscaliza e não faz com que os aplicativos cobrem, né? Os aplicativos deveriam trabalhar só com esse tipo de profissional. É importante pontuar que essas dificuldades enfrentadas pelos entregadores, como as que você acabou de ouvir, não são de hoje. Elas só ficaram mais evidentes agora, exatamente por causa da mudança da vida, da rotina de todos nós na pandemia. Para a segunda parte do nosso episódio, a gente vai conversar agora com o professor da Fundação Getúlio Vargas, Mauro Rochlin. O professor vai tratar com a gente sobre a precarização do trabalho. Professor, esse modelo de trabalho dos aplicativos tem crescido demais, né, nos últimos anos. Faz parte do que especialistas chamam de economia compartilhada. Explica mais para a gente esse conceito de economia compartilhada e como é que funciona esse modelo, por que ele começou a despontar muito recentemente em várias partes do mundo. Bom, economia compartilhada traz a ideia de que você pode compartilhar alguns bens de consumo. Por exemplo, um carro poderia ser compartilhado, um imóvel poderia ser compartilhado. Isso começou a acontecer a partir da atuação de algumas empresas segundo esse modelo. Então, vamos pensar um exemplo que seria o caso do Airbnb. O Airbnb, através de um aplicativo, através de um recurso tecnológico, permitiu juntar, de um lado, donos de imóveis e, de outro lado, interessados no aluguel de imóveis, e em aluguéis por temporada. Então, você vê que, nesse caso, a gente não está falando exatamente de precarização do trabalho, mas a gente está falando ainda assim de economia compartilhada. Sim. A gente está falando de se conseguir uma outra utilização para o bem a partir da introdução de uma inovação tecnológica. Então, essa que é basicamente a ideia da economia compartilhada. Sim. Agora, o que leva à precarização, então, do trabalho nesse modelo que muita gente só está prestando atenção agora por causa da pandemia? Porque, na verdade, esse modelo, como a gente está chamando, que é um modelo que essencialmente existe graças a uma inovação tecnológica, um aplicativo, basicamente, que une de um lado um produtor e de outro lado um consumidor. No caso, o produtor, que a gente está falando, pode ser, por exemplo, um entregador de comida de restaurante. Esse seria um produtor de um serviço, entre aspas, digamos assim, porque ele, a partir do uso do aplicativo, estaria apto a prestar um serviço que sem o aplicativo não existiria. Então, o aplicativo, no caso, cria um serviço e esse serviço, ele, pela sua própria natureza, ele não tem um caráter mais formal em termos de empregabilidade. Então, esse prestador de serviço, que no caso do exemplo seria o entregador de comidas, é visto como um produtor, é visto como um empreendedor, digamos assim, e de outro lado você tem um restaurante que vê viabilizada a entrega do seu produto. Então, a ideia é que, se não houvesse o aplicativo, esse entregador poderia, hipoteticamente, ser um empregado desse restaurante ou então empregado de uma empresa que faz as entregas, faz o delivery dos produtos e, a partir daí, ele teria um vínculo formal, ele teria uma carteira assinada, ele teria uma CLT que lhe daria um certo abrigo, teria férias, 13º, teria, eventualmente, no caso de demissão, um salário de desemprego, teria um fundo de garantia, enfim. Então, a ideia é que, na ausência desses aplicativos, você teria necessariamente uma empregabilidade de melhor qualidade, né? Agora, não é a maneira que eu enxergo a questão. Ah, por favor, então conte-me, que é isso que eu quero ouvir. Pois é, eu acho que o aplicativo, ou melhor, a inovação tecnológica, ela gera uma possibilidade nova de trabalho, uma possibilidade nova de produção. E eu não entendo que, se não houvesse o aplicativo, os entregadores teriam empregos formais. Eu entendo que eles estariam simplesmente desempregados. Agora, se você discutir
disse, você afirmar que o uso desses aplicativos faz com que as empresas deixem de oferecer empregos formais e passem a se valer de empregos mais precários, essa é uma questão a ser debatida. Exatamente isso que eu queria pontuar com o senhor. Quem é que se responsabiliza, de fato, pensando numa discussão de tribunais, tá? Tribunais do trabalho, porque é óbvio que essa demanda vai pautar, sim, grande parte das ações em todas as instâncias trabalhistas do país, isso é evidente, né? O mundo pós-pandemia vai ter, obviamente, essa discussão. Porque a gente está falando de pessoas que trabalham horas e horas e horas sem comer, sem pausa, sem nenhuma condição de trabalho, que são os relatos que essas pessoas estão trazendo para nós, jornalistas. E claro que se você for ao pé da letra ali, não há uma responsabilização direta, mas e a responsabilização indireta futura, porque legislações terão que mudar, algo terá que mudar. Só que daí você perde o primeiro conceito dessa discussão toda, que é o tal conceito da economia compartilhada e o avanço tecnológico que propiciou. Como equacionar tudo isso que eu acabei de falar para você? Com franqueza, não sei. Ah, meu Deus! Não sei. É a melhor resposta que eu posso Então te dar. vamos pensar junto. Eu adoro a honestidade do ser humano, porque daí o papo fica reto. Conte-me. Deixa eu te falar. Eu acho que eu tenho boas perguntas. Eu não tenho as respostas, mas eu acho que eu tenho perguntas que são relevantes e eu acho que isso já é um bom passo em termos de investigação, em termos da gente poder pensar numa resposta. Concordo. Meu medo é o seguinte, para ser bem objetivo. Digamos que os tribunais brasileiros consagrem o vínculo empregatício no caso dos aplicativos, por exemplo, de transporte. Uber 99, Cabify. Digamos que esses aplicativos sejam obrigados por lei a estabelecerem vínculo empregatício, contratarem com carteira assinada seus funcionários. O que vai acontecer por conta disso? Uma maior formalização do trabalho? Não. O que eu acho que vai acontecer vai ser maior desemprego. Eu acho que o Uber vai parar de funcionar. Ele se torna antieconômico diante de uma realidade como essa, ou seja, com formalização do emprego. Acho que não vai ter Uber. Resultado final dessa história, literalmente, centenas de milhares de pessoas vão perder uma fonte de renda. Não tem a menor dúvida disso. Eu acho que hoje, se você pensar em termos de Brasil, são centenas de milhares de pessoas que têm renda por conta de trabalho com Uber. Acho que no Rio de Janeiro, então, já são mais de 100 mil. Somente no Rio de Janeiro são mais de 100 mil. Então, qual é a justa medida? Ou seja, qual é aquela legislação que, de um lado, protege minimamente o trabalhador das intempéries do trabalho e, de outro lado, não inviabiliza a existência da empresa, vale dizer, da própria fonte de renda desse empregado? Então, é por isso que eu te digo, eu não sei qual é a justa medida, eu não sei o que fazer, eu não tenho uma resposta pronta para você por causa disso. Eu sei que se formos olhar o lado do trabalhador, no que ele necessitaria, no que seria digno em termos de relações de trabalho, de vínculos de trabalho, deveria haver a formalidade. Mas ela existindo, não haveria empresa e, portanto, não haveria um emprego. Então é aquela pergunta, o que veio antes, o ovo ou a galinha? Então tem essa questão, essa que é a questão, entendeu? Vamos ser mais realistas do que o rei, obrigando a Uber a contratar os motoristas, e com isso vamos proteger o trabalhador, ou ao contrário, com isso estaremos inviabilizando o funcionamento da empresa e consequentemente tirando o emprego, a fonte de renda desse trabalhador. Por isso que eu te falei, eu não sei qual é a resposta ainda não está clara. Eu acho que as evidências empíricas não permitem ainda a gente dizer o que é o certo e o que é o errado. E às vezes o que é justo não é o certo. Exatamente. Agora, pensando numa solução pro já, se é que tem uma solução, o senhor acha que vai ser uma demanda ou essa discussão já está aí sendo proferida de repensar alguns modelos de negócio com uma certa adequação, mas não com mudanças, falando, esse tem que ser assim, então perde-se a condição original desse tipo de serviço. Será que a gente vai ter uma espécie de questionamento, mas não voltando a uma adequação de padrão trabalhista? Sim, eu acho que a gente vai ter um questionamento e talvez não voltando àquele padrão de relação trabalhista tipo CLT. Acho que é bem plausível a gente pensar nisso.
Eu só acho, assim, um pouco precipitado nessa hora a gente tentar definir uma regulação. Acho que o Estado, nessa hora, se quiser rapidamente regular, pode cometer erros crassos. Primeiro, esse que a gente já falou mesmo, né, de inviabilizar a empresa e, portanto, ser um remédio que, pela sua extrema potência, mata o paciente. Entendeu? Agora, uma outra questão que é relevante é o seguinte: nesse momento, o emprego, ele se reduz drasticamente no Brasil e no mundo todo. Você vê que as taxas de desocupação crescem de maneira impressionante, de maneira meteórica. Então, eu acho que seria precipitado, seria muito arriscado nesse momento se falar de uma regulação mais severa por conta desse cenário que a gente vive. Eu acho que seria um erro nesse momento você querer definir essa questão. Acho que é precipitada. Sim, até entendo o seu raciocínio que está do outro lado, mas a gente está fazendo essa discussão por causa dessa paralisação enorme aí, né, dos entregadores de aplicativo. São 3 as reivindicações principais: aumento na remuneração do frete, aumento da taxa mínima das corridas e fim dos bloqueios dos entregadores. Eles dizem, a gente até conversou com um deles que não quis se identificar porque tem receio de algum tipo de represália por parte da plataforma, de que por qualquer questão eles são bloqueados. Essa reivindicação, essa pauta deles pode levar a um meio termo entre a CLT e a reivindicação deles? Duvido. Porque é muito distante, né? Eu acho que não tem chance, nesse momento, não tem a menor chance de se pensar em formalização desse pessoal. Eu digo isso, não tem chance em termos práticos, porque eu acho que eles não têm força para impor esse tipo de nova situação. Acho que nessa relação os aplicativos são muito mais fortes, eles podem, de uma maneira talvez até mais fácil, lidar com esse movimento, porque eles podem bloquear parte, não bloquear outra parte. Sim. E até porque o número de pessoas dispostas a prestar esse serviço é muito grande, entendeu? Quando a oferta de um produto é muito grande, o preço tende a cair. Numa economia de mercado é mais ou menos assim que funciona a dinâmica dos preços, entendeu? Sim, que é o que a gente vê na China, né? A mão de obra chinesa, que é baratíssima, sim. Porque a oferta é muito grande de mão de obra, então a mão de obra é barata. Esses aplicativos, eles, na verdade, usam mão de obra não qualificada. Então a abundância é tremenda, né, dessa mão de obra. Difícil, muito difícil para o lado dos trabalhadores conseguirem algum avanço. Acho muito difícil. Sim, e meio cruel, né, essa constatação, né? Aliás, muito, né? Meio cruel essa situação, Ela por si só é cruel, porque acho importante a gente entender que o trabalhador nessa hora está extremamente penalizado, sem dúvida nenhuma. De um lado, pela remuneração baixíssima, de outro lado, por uma oferta tremenda de mão de obra. Se ele não quer, o colega quer, entendeu? Se ele não pode trabalhar ou não aceita o trabalho, alguém vai aceitar porque está numa situação mais difícil ainda. Agora, esse é um lado da história e é um lado triste, né? E o outro lado, que é o lado da empresa, não é simplesmente, se a gente pensar na empresa como uma entidade draconiana, capaz de manipular a seu bel prazer o trabalhador e auferir os maiores lucros possíveis. Não que a empresa não queira fazer isso, ter o maior lucro possível, claro que ela quer, mas o que a gente vê de fato nessa situação específica é de empresas que não estão exatamente explorando o trabalhador. Eu digo isso baseado no seguinte, deixa eu fundamentar o que eu vou falar. Por favor. Se você olhar o resultado operacional da Uber hoje, você vai ver que ele ainda é negativo. A Uber tem prejuízo operacional. Então, repito, não tenho dúvidas de que se nesse momento a regulação do Estado impusesse uma legislação trabalhista para o motorista Uber, a Uber ia parar de operar. Então, eu acho que esse seria o maior prejuízo para todos, porque o impacto na renda de 100 mil pessoas, 100 mil famílias no Rio de Janeiro, por exemplo, ou de algumas centenas de milhares no Brasil, e os ganhos indiretos que outras pessoas têm com a renda que essas pessoas recebem. Enfim, eu me recuso a fazer uma análise assim, muito dicotômica, sabe? Muito sectária, sabe? Eu acho que tem que ser alguma coisa que você tem que entender os dois lados. Claro, em alguns momentos você pode entender que empresas podem estar avançando o sinal, em outros momentos, enfim, sindicatos podem estar querendo avançar o sinal. Nesse caso, eu acho que os dois lados estão em situação muito difícil, nesse sentido, de que só existe essa atividade econômica, essa economia compartilhada do transporte só existe porque ela permite que pessoas que queiram operar informalmente operem.
Eu quero colocar aqui mais um elemento na nossa conversa. Por que é tão difícil, por exemplo, as empresas em geral, né, fornecerem o básico? O básico. Eu não sei quem exatamente forneceria, claro, não sei se seria apenas a plataforma ou o estabelecimento, mas uma das reivindicações da categoria são os equipamentos de proteção individual, para trabalhar com mais segurança, luvas, máscaras e também o tal seguro para acidente, apoio para acidente, não sei se seguro é a palavra, ou apoio para acidentes. Se o entregador sofreu algum tipo de acidente enquanto está usando a plataforma, a ideia era ter algum tipo de auxílio. Isso significaria uma mudança muito grande de um padrão de trabalho dessa economia compartilhada com essas duas questões que eu acabei de colocar? Estou sendo mais detalhista para a gente tentar aprofundar um pouco mais o outro lado da questão. Olha, eu não sei o quanto que as empresas poderiam avançar com relação a esses itens. Assim, você falou especificamente de seguros e equipamentos de segurança. Uhum. Imagino eu que isso teria que fazer conta, mas que isso não seria alguma coisa extremamente relevante. Isso é custo para a empresa. Isso é custo para a empresa, sem dúvida nenhuma. Qualquer seguro, equipamentos, como você falou, viram despesas recorrentes, né? Todo ano vai ter que se fazer seguro de vida e de acidentes pessoais. Os equipamentos se tornam obsoletos ou então imprestáveis, então tem que ser substituídos. Isso é custo para as empresas. O quanto as empresas podem suportar, eu não sei. Mas eu acho que seria talvez interessante começar por aí esse tipo de reivindicação. Exato. Porque como isso são coisas, digamos assim, custos que podem se tornar custos institucionais, né? Recorrente eu acho que isso pode ser talvez um bom primeiro passo para a gente pensar no atendimento de reivindicações dos trabalhadores. Agora, até onde ir, como eu falei para você, não sei te dizer. Não sei porque não sei qual é o ponto a partir do qual qualquer custo inviabilizaria a empresa. Sem dúvida, essa é uma questão que vai estar aí na discussão nos próximos meses, nos próximos anos, se é que ela vai sair da discussão. Eu acredito que no novo normal, na nova vida, isso vai ter que entrar aí de alguma maneira remodulado, provavelmente vai ser assim. O que a realidade vai nos revelar vai ser fundamental para a gente, vamos dizer assim, repensar conceitos e rever ou reelaborar formas de pensar essa relação entre, de um lado, a empresa e de outro lado, os trabalhadores. Concordo. Professor, muito obrigada. Até a próxima, então. Foi um prazer estar com vocês. Prazer também. Um abração. Outro. Tchau, tchau. Bom, é isso. O assunto não se esgota nesse papo. Vamos voltar a esse tema aqui no Item Mais. E, claro, amanhã a gente se vê. Não, amanhã a gente se ouve.